diante de vai estar aqui ministrando um louvor junto com meus irmãos. Aleluia. Você já pode até começar no refrão. Eu já coloquei. Em nome de Jesus. Fica atento, fica ligado também, querido. Aleluia. É uma doce e gloriosa presença nessa casa. O Espírito Santo, ele se encontra neste lugar. Oh, aleluia. Debachuri anda lá, massuia, decanta lá, manais. Teriba canto e andaria baixar, mandala bassuia, decanta e andaria anda lá, enche. Do canta, lebianda, some, de keve, andele baixar e de lares. O de ambassuia, anda lá, bem canta lá e de cheias. Tu de canto e de anda, canta lá e de mais, lá baixa lá. E anda lá, massume de canteias. De baixais. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Você pode ficar de pé, querido? Vamos adorar o Senhor de pé, por favor? Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que vou abrir pra você entrar. Só bater que vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias, glórias e glórias e glórias e glórias. Oh, será que você pode exaltar o Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Glorificar, pode abrir sua boca, dizer que Ele é lindo, que Ele é santo. Ore, abaixar, medere, canta, alabaste. A presença gloriosa do Espírito já se encontra nessa casa. Oh, vai tomando o Espírito Santo cada coração aqui nessa casa, nessa noite. Oh, Deus, em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, com a tua glória e presença. Ore, abaixar, amada, alabaçu, ele canta, alabaste. Oh, pode. Vem, Espírito Santo, vem. Oh, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Senhor, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Depois tu volta. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se assentar. Benção, né? Então, vamos lá, né, querido? Esse capítulo 16 de Atos, ele, se a gente pode dizer assim, é um capítulo que nós cristãos não queríamos passar. A gente já começa logo no versículo 1, né? Paulo querendo ir para um lugar e sendo impedido pelo Espírito Santo de ir para determinado lugar, e ele tenta ir para um outro lugar e também o Espírito Santo não deixa ele ir. E um certo dia, uma certa noite, ele dormindo teve um sonho com um homem da Macedônia chamando ele: passa a Macedônia. Se encontra no capítulo 9, no versículo 16. Falando para Paulo: passa a Macedônia. E Paulo, ele desperta daquele sonho e ele vai, chama seu irmão, seu amigo Silas, e vão. E dali ele
passa para uma cidade, de uma cidade vai para outra cidade, até chegar na cidade de Filipe. E chegando naquela cidade, que é uma cidadezinha, como o próprio texto diz, vamos lá, que está aqui, no versículo 9. Paulo teve uma noite, uma visão, em que se apresentou a um varão macedônio, a Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Primeiro ponto que a gente já vê aqui, Paulo, ele atentou a um chamado pronto do Espírito Santo, porque ele estava querendo ir para um determinado lugar para fazer a obra, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. E em uma visão, mostrando o homem da Macedônia pedindo ajuda, o Espírito Santo fez com que ele viesse ter esse sonho, pedindo ajuda, aquele homem da Macedônia. E Paulo prontamente atentou. A gente já vê aqui o primeiro pensamento, o primeiro ensinamento. Nós, como servo de Deus, temos que estar ligado aos sinais que o Espírito Santo, ele revela para cada um de nós. Tema dessa mensagem, eu não fiz esboço nem nada, mas se eu fosse titular essa mensagem, seria, né, a superação o caos, ou seja, o caos, não, calma aí, desculpa Jesus, aliás, o despertar de um adorador. Estava com outro texto na mente, tá, querido? O despertar de um adorador. A sensibilidade que havia na vida de Paulo com o Espírito Santo fez com que ele tivesse a facilidade de atender o chamado que Deus trouxe para ele. E ele prontamente foi. E chegando naquela cidade, dando continuidade no versículo 10, e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Há uma unção de Deus que já foi derramada sobre mim e sobre a sua vida, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que diz que o Espírito de Deus, ele nos ungiu para fazermos o quê? Anunciar a boa nova, o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade o cativo, o oprimido. Isso é lindo, pregar o Evangelho, é lindo anunciar boas novas do Senhor. A gente vai chegar onde que o Espírito Santo está querendo falar no nosso coração. Vamos estar discorrendo o texto. No versículo 11 fala assim: e navegado de Troia, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. A necessidade de um adorador, a necessidade de um homem de estar sempre prostrado diante do Senhor, sabendo que a obra não é dele, que quem faz a obra na nossa vida é o Espírito Santo. Quem faz a obra na minha e na sua vida é o Espírito Santo. A gente, para poder fazermos uma missão, precisamos entender qual é a missão que o Espírito Santo está querendo realizar através da minha e da sua vida. Paulo, ele atendeu um chamado prontamente para socorrer um povo que estava clamando, pedindo ajuda, para pedir ajuda. Amém? E fala assim: e ele foi orar, e assentando-se, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, verso 16, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Segundo ponto, o que essa mulher falava
era verdade. Ela não estava falando uma mentira. Ela falava uma verdade. E isso ela fez por vários dias, falando que verdadeiramente Paulo e Silas, ele era um homem de Deus. E realmente ele era. Só que, no versículo 18 fala assim: isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E à mesma hora saiu. Elogio é muito bom. Paulo poderia estar ali naquele momento quando aquela mulher, com esse espírito de adivinhação que havia sobre a vida dela, oprimindo ela há anos, e ela sendo usada pelos seus senhores, com cunho financeiro, trazendo revelação, enganosas pelo diabo, e ele se aproveitando, cobrando disso, que eles não estavam preocupados com aquela vida que estava oprimida, presa. Nós temos que estar atento, como falei para vocês, ao que o Espírito Santo, ele quer fazer no meio da igreja. Quantas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, dia após dia, na nossa caminhada, no nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa faculdade, passando pela rua presas, oprimidas, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. E às vezes eu e você negligenciamos isso. Por quê? Não estamos sensíveis ao que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo, ele quer abençoar a igreja, sim. Mas se nós queremos dar alegria ao coração de Deus, o que é que alegra o coração do Senhor? O que alegra o coração de Deus? É Ele ver vidas rendidas diante dEle, sendo liberta. Foi para isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Para que eu e você viéssemos a alcançar a salvação nele, não sermos mais julgados nem condenados pelo mundo. Mas para que eu e você venhamos ter vida eterna. E automaticamente Ele fala para mim e para você: aquilo que eu dei para você de graça, dê também de graça. Se você hoje está sendo salvo em Cristo Jesus, então começa a transmitir essa salvação para outros também. Porque você conhece pessoas que estão nesse momento clamando, pedindo misericórdia, para que você se levante em oração, para que você interceda por ele, para que você seja um enviado de Deus, para chegar na casa e falar: eu dessa noite falo para você que está livre, em nome de Jesus. Aleluia. E interessante, olha que diz o texto: e quando Paulo, perturbado com vendo aquela vida sendo oprimida, sendo sendo usada pelo espírito imundo que havia na vida dela, e os seus senhores, que o homem não é dono de ninguém. Eu tenho um dono, se chama Jesus Cristo, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. Mas aqui diz o texto que os seus senhores se perturbaram, porque eles pensaram: e agora? Olha o verso 19: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, mandaram prender a Paulo e Silas, e os levaram para a praça, à presença dos magistrados. Pessoas preocupadas só com o seu umbigo, preocupadas com seus prazeres, preocupadas em conquistar e preocupadas em ter. Eu preciso isso, preciso daquilo outro. Mas o Senhor está falando para ele, para mim e para você nessa noite: mas para que eu possa realizar tudo isso para você, o que você está fazendo por mim também? A minha esposa, ela leu um texto aqui que para mim é um texto áureo. Esse texto, ele quer uma revelação no meu coração, e todas as vezes quando eu tenho oportunidade, eu sempre oro nesse texto. E ali fora eu estava orando também, que é justamente a epístola de João, capítulo 5, versículo 14, que tudo aquilo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade, Ele nos ouve. E se é certo que Ele nos ouve, já nos traz resposta de tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Ei, a minha oração, o meu pedido e o seu pedido tem que estar de acordo com o que Deus quer, não aquilo que eu quero. E o que o Senhor está nessa noite falando para mim e para você: igreja minha, desperta tu que dorme. Estão prontos? Porque o que eu quero de vocês é vida. Eu quero vida.
Eu quero vida, é um ano de despertar. É isso que o Espírito Santo está falando nessa noite para mim e para você. Nós viemos estar permitindo, ou seja, ser usado por Deus, e que venhamos estar sensível àquilo que Ele está gritando nessa casa. E fala assim que os homens viram assim: poxa, e agora? O que queremos fazer? Está indo embora a nossa fonte de riqueza. Paulo libertou. E agora, como é que essa mulher, como nós podemos chegar e pedir para ela revelar algo ao povo, que o espírito imundo que estava oprimindo ela não está mais nela? Ela foi livre. Então eles se revoltaram. Manda prender esses homens que estão entrando na cidade, que são judeus, que estão trazendo perturbação na cidade, falando um monte de coisas que não tem nada a ver. Vamos discorrer o texto, e fala assim no verso 20: e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos o quê? Romanos. Ainda estabelece a sua cidadania. Nós somos romanos, somos uma cidade mais poderosa. Como assim? Chega um povinho qualquer para chegar aqui na nossa cidade e querer impor. E diz o texto, continuando: e a multidão se levantou unida contra Paulo, contra eles, ou seja, ouvindo o que aqueles homens estavam falando. A multidão se revoltou, porque já estava acostumada a viver no engano. Estava acostumada, e quantos de nós, quantas pessoas que nos cercam estão acostumadas a viver no engano, e que quando a gente vai falar a palavra da verdade, confrontar a verdade, as pessoas não querem enxergar, porque estão presas nos seus enganos. Mas nós temos que fazer o quê? Continuar falando a palavra do Senhor. Porque aqui no Evangelho nos ensina que se nós chegarmos no lugar para pregar a palavra de Deus, não fôssemos bem recebidos, a gente chega diante daquela cidade e sacudimos os nossos pés, a poeira dos nossos pés, e vamos para outro lugar. Mas aquele lugar será visto, que naquele grande dia, e esse grande dia já está chegando, e esse grande dia está chegando, o julgamento do Senhor virá. E quando chegar e ver, vai estar lá a marca da poeira dos vossos pés, porque você tentou pregar o Evangelho naquele lugar e muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. Aí agora eu pergunto para você: você está pronto a viver o que verdadeiramente Paulo e Silas viveram? Será que eu estou pronto? Será que nós estamos prontos como igreja do Senhor? E diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os seus vestidos, mandaram açoitá-lo com vara. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí que chega o momento do confronto. Na vida de nós, servos de Deus, cristão, aquele que serve ao Senhor, que se a gente verdadeiramente não estiver sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo, a gente começa a murmurar. Porque Paulo e Silas naquele momento eles poderiam falar muito bem: caramba, Senhor, eu vim para cá para cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu, uma direção vinda do Senhor. Chegando a este lugar, já chego a um determinado lugar, estou orando, falo da tua mensagem às mulheres, aquelas mulheres te aceitam, são batizadas, e em seguida eu trago em liberdade uma vida que estava oprimida, e agora eu estou aqui, sendo humilhado diante da praça. O povo revoltou-se contra a minha vida, e muito mais ainda, estou sendo o quê? Chicoteado. Além das suas vestes ter sido rasgada diante da praça, já está expondo a sua nudez, ele foi açoitado com vara. E depois de ser açoitado com vara, ainda mandou o prender. E chegando no cárcere, ele botou no cárcere inferior. Será que nós estamos prontos, preparados para passar por isso? Será que verdadeiramente estamos prontos a pagar esse preço? A palavra do Senhor nos ensina que a gente ainda não conseguimos pagar até o preço de sangue, e chegará uma hora que nós seremos cobrados sobre isso. Chegará uma hora que o Espírito Santo já está chegando essa hora, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de concluir a obra dele aqui nessa casa. O Senhor tem pressa. O Senhor quer ver, tá bom, tá confortável para todos nós olharmos hoje no domingo, vermos a igreja do jeito que está?
Cadê os nossos amigos, os nossos parentes? Eu sei que muitos estão em missão espalhado. Mas e aí? Você falou de Jesus para alguém hoje? Ontem, no meio daquele dilúvio, daquele temporal todo, lugares enchendo. Vemos hoje alguns irmãos nossos que passaram por algumas situações. Eu cheguei na minha loja hoje, estava cheio d'água. Cheio d'água. Tive que ir por trás do muro do vizinho para tirar entulhos que tinham tampado a passagem. Fiquei com meu sapato todo molhado. E ouvindo os irmãos botando notícia que o nosso diácono Paulo com um muro fendido, o nosso irmão gringo, o nosso pastor Sebastião, que a casa dele encheu de água com 2 metros de altura. Irmão nossos. Nosso pastor falou aqui, contabilizou sei quantas pessoas que já faleceram, né? Pessoas que estão sofrendo nesse momento pela perca. Perderam um ente querido, porque eu falo que o material é fácil, querido. O material, se você tiver força, o Espírito Santo vai te dar força, vai te dar saúde para você voltar a ter tudo de novo. Agora, e o ente querido, a vida que se foi, ela não volta. Vidas que estão nesse momento precisando do meu e do teu clamor, da nossa intercessão, para que o Espírito Santo venha confortar esses corações. Porque o que queremos falar nesse momento, eu não sei se for o próprio Espírito Santo. E Paulo, ele poderia falar sobre isso, murmurar, fazer um monte de coisa. Caramba, assim, olha, Silas ali falar: Paulo, que furada é essa que viemos para cá? Mas diz o texto, e fala assim: o qual tendo recebido a ordem, no 24, o tal recebido tendo a ordem, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou ao cárcere interior, ele lhe segurou o quê? Os pés no tronco, lhe assegurou, lhe prendeu os pés no tronco. Gente, fazendo uma pesquisa rápida, eu creio, ou seja, essa é a primeira vez que eu estava até falando com o Senhor, quando surgiu essa mensagem. Quando o nosso pastor Aguinaldo, ele estava aqui na reunião com a liderança, falando da escala dos irmãos para estar ministrando, e eu me prometi estar aqui hoje, para a misericórdia do Senhor. Quando eu vi o tema, né, desperta tu que dorme, estamos prontos. Em seguida, logo automaticamente que eu falei: caramba, já tem uma mensagem no meu coração que já está sendo trabalhada, já estava como... O versículo saltou de uma tal maneira assim, eu falei: glória, é esse, é aqui, então eu vou trabalhar nessa linha, no despertar. Só que antes, muito antes, eu estava mexendo no carro e ouvindo um louvor, justamente o louvor da Estela, aquele que fala sobre o terremoto. E quando chegou a parte do terremoto, o estrofe dessa canção, que um terremoto irá hoje acontecer aqui, o meu coração, ele tremeu, acelerou de uma tal forma, foi que assim, eu falei: caramba. E quando ela falou de novo, meu coração mais uma vez, eu falei: Senhor, um dia ainda vou ministrar nesse texto. E o Espírito Santo, como fez com Paulo, fez comigo. Eu queria ministrar no outro texto e o Senhor falou: não, não, não e não. Eu falei: então eu vou ser submisso à tua vontade. E todas as vezes quando eu lia justamente essa parte aqui, o meu coração estremece. O meu coração estremece. Eu falei: então se é isso que o Senhor quer falar, igreja, eis-me aqui. Amém? O cárcere interior, inferior, era um subpiso, um lugar grande. Hoje, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem filmagens de lá. Hoje tem uma escada em volta, é um lugar assim, maior um pouco assim, eu acho que até o diácono Isaías, ou um pouquinho mais, que em cima ficavam os soldados, e no meio havia um buraco, que até no caso tem o buraco, que é onde os presos desciam, e no meio desse cárcere inferior era um lugar muito úmido, escuro, com pouca ventilação e com mau cheiro.
E no meio desse lugar havia ali um outro buraco, que era onde os presos faziam suas necessidades. Então, automaticamente, um lugar aonde um filho de Deus não deveria estar. E nem aqueles que eram filho de Deus. O Paulo, vamos recapitular, recebeu um chamado de Deus para cumprir um propósito. Chegou, começou a fazer a obra do Senhor, até então tudo bem. Começou a ser um instrumento vivo de Deus, começou a salvar vidas através do Espírito Santo, trouxe liberdade a uma menina que estava oprimida. Chegando nisso tudo, por ter feito esse ato, que é o que nós temos que fazer, ele foi preso, foi entregue, foi açoitado, foi humilhado, suas vestes rasgadas, foi levado a um cárcere, ainda jogou no pior lugar, um lugar fedentino, úmido, escuro. O caos estava armado, estava ali. Ele tinha tudo para falar: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu sou um servo do Senhor. Eu estou fazendo a tua vontade. Estou fazendo a tua obra. Por que o Senhor está permitindo que tudo isso sobrevenha sobre a minha vida? O subtítulo que eu daria a essa mensagem é: quando o caos, ou seja, quando a dor é superada pela adoração. Quando a vergonha é superada pela adoração. E ele teve tudo. Silas estava ali, seu pupilo, olhando para ele. E agora, Paulo? E diz o texto: e perto da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam, aleluia, aleluia, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Vamos tentar imaginar essa cena linda. Ele todo arrebentado do lado, com seus pés presos no tronco, trazendo para a gente hoje os pés presos no tronco. Eu fiquei falando até com a minha esposa: por que não prenderam os seus braços, prenderam os seus pés? O que a palavra do Senhor nos ensina? Quão bom e quão suave é os pés daquele que anunciam a salvação do Senhor. Os pés te permitem você locomover. Os pés fazem com que você chegue a lugares determinados, aonde você parado você não consegue ir. No livro de Éfesos, também no Efésios, fala o quê? No livro de Efésios, fala sobre a armadura de Deus e fala sobre os calçados da salvação. Por que Isaías prendeu nossos pés? Por que o adversário está preocupado em querer travar nossos pés? Para que a gente faça o quê? Que a gente não venha anunciar a boa nova do Senhor. Fizeram isso com Paulo. Vamos prender ele. Amarra os vossos pés. E ali diz o texto, que é lindo. Enquanto um orava, o outro louvava. Ora, Silas, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que tu não perdeu o controle. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. E eu imagino Paulo falando: santo, santo, santo é o Senhor. Eu não sei qual era a canção, ou de repente ele dizendo: aleluia, aleluia. E o interessante é que quando eles começavam a fazer isso com mais intensidade, os presos que estavam ali estavam ouvindo. Deixa eu falar algo para você, querido. A tua situação, a história que você está vivendo, o caos que você está enfrentando, as pessoas estão te observando a sua postura e verdadeiramente está querendo ver em você o homem de Deus que você é, a mulher de Deus que você é. E na hora que você está sendo provado, qual está sendo o seu comportamento? É isso que o Espírito Santo está falando hoje para a gente. Qual está sendo a sua conduta, o seu comportamento?
Será que de você mesmo nessa limitação, porque olha, você pode estar preso, mas o teu louvor, ele não pode ser impedido. Mesmo que tente prender o homem na circunstância, mas a tua adoração, ela chega ao céu. E ele estava ali todo arrebentado, com as suas vestes rasgadas, seus pés presos, impedido de fazer as coisas no lugar escuro, sombrio, úmido, fedendo, mas ele estava adorando ao Senhor, crendo que um dia, que você pode estar chorando a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Você pode estar passando em trevas, vivendo um momento escuro sobre a sua vida, mas tem uma certeza: o sol sempre está brilhando, o sol da justiça sempre estará brilhando sobre a sua vida. E para que a aprovação do ministério de Paulo, se assim eu posso se dizer, como aconteceu na vida de Jesus, ele teve que passar pelo deserto. Eu creio que foi aqui, porque depois do capítulo 16, continua o 17 e o 18, e Paulo continuou fazendo a sua missão. Mas ele começou aqui, e adorava, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente vai vir o terremoto, vai vir o de repente na tua adoração, no teu louvor, no teu comportamento mediante essa situação que você está vivendo. Qual é a batalha que você está enfrentando? Doença? Adore, louve ao Senhor. Qual é a enfermidade que você está passando? De repente não veio a cura ainda, porque Deus está esperando de você a tua adoração, o teu louvor. Então ore, então adore. Pare de ficar simplesmente lançando diante dele: olha, Senhor, cura, cura. Se Ele quer te curar, mas antes de você estar pedindo, adore. Adore, adore, louve, glorifique, exalte. Por quê? O nosso Senhor não está com seus ouvidos agravados, nem com a sua mão impedida, a qual Ele não possa agir na minha e na tua vida. Que é que o próprio texto de Romanos nos ensina: que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas cooperam na minha e na sua vida. O qual que você está passando, qual é o caos que você está passando, qual é o problema que você está enfrentando, tem uma cooperação de Deus para você. Tem uma cooperação de Deus para você. Tem uma cooperação de Deus para a minha vida. Ele não perdeu o controle. Tudo está diante dele. A minha e tua história está gravada na palma da mão dele, querido. A minha e tua história está gravada na palma da mão dele. Ei, a gente que se desespera, porque ele não se desespera. Ele chega no momento certo, na hora certa. E no momento que Paulo e Silas estavam adorando, estavam glorificando, exaltando o nome do Senhor, diz o texto que de repente, veio de repente de Deus sobre a vida de Paulo naquele lugar. Um terremoto que abalou todas as estruturas, rompendo todas as cadeias, quebrando todas as portas e trazendo em liberdade todos os presos que ali se encontravam. Ei, aquilo que Deus está querendo fazer na minha e tua vida não vai só atingir só você, mas assim todos aqueles que se encontram em volta de você, porque todas as cadeias serão rompidas, todas as prisões serão quebradas, todas as portas serão destruídas e todos que se encontram diante de você serão livres. O despertar de um adorador. Ei, o Senhor está nos chamando hoje, desperta. Desperta para a adoração. Desperta para aquilo que eu quero fazer na tua vida, desperta. Para de ficar falando, repetindo palavras toda hora, a mesma coisa. Ei, Ele já sabe de tudo que você precisa e necessita. Ele sabe de tudo, querido. Temos que apresentar assim diante dele, fala o texto, e se não me engano, 2 Tessalonicenses fala sobre isso, que temos que apresentar diante do Senhor nossas petições com súplicas e ações de graça. Sim, Ele sabe. Mas Ele também nos ensina no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 6,36, e fala o quê? Ei, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas eu já tenho acrescentado na vossa vida. Ei, busque meu reino, busque a minha justiça, porque eu sei que você precisa. Eu sei. Aleluia. E fala assim: e de repente veio
um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, foram soltas todas as prisões de todos, e acordando o carcereiro estava dormindo, o carcereiro estava lá dormindo, e tranquilão. Aí diz assim o texto, e vendo aberta todas as portas da prisão, tirou-se a espada e quis se matar, cuidando-se que os presos já tinham fugido. Mas olha o que Paulo falou, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. Aquele que de repente foi o que açoitou Paulo, que recebeu a ordem, chegou uma hora que tentou tirar sua vida. Paulo poderia falar assim, essa é a hora, vamos deixar ele se matar, porque o meu inimigo, esse covarde aí, foi o que me chicoteou, que me maltratou. Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra do Senhor nos diz que a gente temos que orar pelos nossos inimigos, que é fácil orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, mas pelos nossos inimigos, nós temos orado? Não. Então a Bíblia fala que eu e você temos que orar. E Paulo falou para ele, não se mate, não tire a sua vida, estão todos aqui. Imagina o caos, a destruição, e diz o texto que ele pede luz, me dá luz. Vamos lá, 29, e pedindo a luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse-lhes, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar, ou ser salvo? Você está vendo, querido? Você está conseguindo enxergar o que o Espírito Santo está falando? Você está entendendo? Paulo e Silas, ele foi com um propósito, mas Deus, quando ele nos conduz para fazer algo, ele não revela tudo para a gente no completo, ele só dá uma ordem para a gente, vai, ele não fala para a gente, olha, você vai passar por isso, por aquilo outro, porque se ele falasse para Paulo e para Silas, tu vai chegar, tu vai libertar uma vida que está lá, mas deixa eu te falar uma coisa, tuas vestes vai ser rasgadas, tu vai apanhar no meio da rua, e depois tu vai ser preso, vai ser jogado lá, no cárcere inferior, mau cheiro, porque Paulo e Silas estavam ali, e os outros presos que já se encontravam naquele lugar sem esperança. A esperança chegou naquele lugar através de Paulo e Silas, porque era um homem cheio do Espírito Santo. De repente você está aqui vivendo esse caos, que eu mais uma vez estou falando para você, eu não sei qual é a batalha, a luta que você está travando, mas o Espírito Santo que já habita em você, vai transformar não só a sua vida, mas assim a vida daqueles que se encontram em volta de você. Aquele carcereiro se prostrou diante de Paulo, as vidas se prostrarão diante de você, não reconhecendo o Deus que habita em você, reconhecendo o Deus que habita em você, porque o carcereiro reconheceu que na vida de Paulo havia um agir do Espírito Santo, e ele perguntou, senhores, o que é que eu faço para ser salvo? Olha que interessante, diz o texto, outro segredo, e fala assim Paulo, e tirando para fora, disse-lhe, senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo, ou para me salvar? E Paulo respondeu e disse assim no versículo 31, e eles lhe disseram, tanto Paulo quanto Silas, crede no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ele não poderia ter falado, olha, simplesmente crê em Jesus, acredite em Jesus, que será salvo aqui agora. Não, a salvação estava para a vida daquele carcereiro e para toda a sua família. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, a salvação não é só para você, é para você e para toda a tua família. Você está entendendo? A salvação é para a minha casa e para toda a minha família, e para todos aqueles que se encontram em volta da gente, porque mediante toda a situação que nós tivemos travando, passando, pelejando, está doendo, mas tu continua glorificando, exaltando ao Senhor, exalte ao Deus poderoso que Ele é, acreditando que Ele pode fazer todas as coisas. Aqui nem minha esposa falou, você acredita na palavra? Você acredita no Deus que você serve? E porque quando Ele permite que uma turbulência venha sobre a sua vida, como meu irmão fala, uma turbulência, né? Uma tribulação venha sobre você, primeira coisa que muito faz é querer meter o pé, querido, do que encarar a realidade. E reconheça, precisamos de Jesus, querido. Eu sem Ele não sou nada, mas Ele sem mim continua sendo tudo. Eu sei que eu necessito e preciso do Senhor.
Para onde, ou diz o texto, para quem nós iremos, né? Que é verdade, esse diz para o texto, para quem. Outros falam alguma versão, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos fugir, querido? Se só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele é a solução para mim e para a tua vida. A gente vai querer fazer o que? Mas porque o irmão falou de mim, porque Cicrano fez isso, porque Beltrano fez aquilo outro, ei, aí você vai se afastar dos caminhos do Senhor? Isso mostra nitidamente que você é infelizmente, insensato. Pessoa que verdadeiramente ainda não provou do Evangelho de Cristo, que precisa verdadeiramente converter o seu coração ao Senhor, e precisa aceitar Jesus Cristo de todo o coração, para que essas coisas não venham mais te atingir. Precisamos amadurecer, precisamos crescer no Espírito Santo. Os frutos de Deus precisam ser manifestos na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. E disse assim, e lhe pregava a palavra, 32, do Senhor a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, levou os vergões e logo foi batizado. E ele todos os seus, e levando a sua casa, lhe pôs mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com ele toda a sua casa. Você entendeu aqui o texto que falou? Aquele que te humilhou, que te maltratou, que falou palavras que te feriu, é esse mesmo que está agora diante de você, sendo o médico não, o enfermeiro, limpando as tuas feridas, aquele que está preparando um banquete diante de você, levando para sua casa e aceitando a salvação, reconhecendo que você é um homem ou uma mulher de Deus, que não tem como impedir aquilo que o Espírito Santo quer realizar na sua vida. Aleluia, não tem como. Pode tentar te prender, querido, pode tentar arrancar a sua língua para que você não venha falar, mas o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, testifica com o meu espírito que eu pertenço a Ele, que eu sou dele. Eu sou dele, nós somos do Senhor, nós temos uma identidade, não somos um qualquer, querido, nós somos filhos de Deus. Aleluia, rebachai de canta labás. E diz o texto, continuando, já estou acabando, querido. Aleluia. Aí fala aqui em 34, e levando a sua casa lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E já sendo dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros dizer, soltai aqueles homens, aqueles que ficaram revoltados, aquelas autoridades, porque Paulo, sendo um instrumento vivo de Deus, libertou aparentemente o seu cunho financeiro, porque ele explorava aquela vida, que ele não estava preocupado com aquela vida, com o estado daquela vida. De repente, essa mulher, não sei nem se comia direito, mas ele forçava ela a estar trazendo revelações, adivinhações para o povo, e o povo procurava ele, e ele começava a cobrar, ei, vem cá, o que não, que eu queria saber disso, fala aí. E o espírito enganador que havia na vida dela trazia revelações enganosas àquele povo, e o povo pagava, e quem estava sendo beneficiado era ele. Esses, quando eles viram que verdadeiramente aquela vida foi liberta no poder do nome de Jesus, porque só o nome de Jesus traz libertação e salvação, eles ficaram revoltados. Só que depois que eles fizeram tudo isso, eles foram lá no carcereiro e mandaram recado, fala para soltar eles agora. Só que Paulo fala assim, aí fala assim, e já sendo dia, os magistrados, no 35, mandaram os quadrilheiros dizer, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo o que foi salvo, o Paulo e sua casa. Estava a Paulo esta palavra, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo fala para ele no 37, mas Paulo replicou, açoitaram-me publicamente, me envergonharam publicamente, me açoitaram, e sem sermos condenados, sendo homens romanos? Como assim? Como assim, querido? Quantos de nós às vezes sofremos calúnia, perseguições,
Isso é fato que nós temos que ter, para que a gente venha a ser fortalecido no Senhor. Mas quantas pessoas nos caluniam, apontam o dedo para a gente, falam mal da gente, nos açoita verbalmente, mas a minha conduta e a sua conduta é que faz toda a diferença. E quando Paulo falou para ele aqui, nos açoitaram publicamente sem sermos condenados, sendo os homens romanos, Paulo pegou e expôs para ele também: eu também sou cidadão romano, vocês não tiveram nem o privilégio de me perguntar, simplesmente nos julgaram como judeus, mas esqueceram que eu também sou cidadão romano. Vocês maltrataram um irmão de vocês mesmo. Ele fala aqui, e lançaram-no na prisão, e agora encobertamente nos lança fora. Opa, fizeram em público, humilharam, aí agora no sapatinho quer chegar: não, olha, irmão, libera ele, vai lá, cara, tal, esquece aquilo que fizeram com você, pô, tal, não, manda eles virem até aqui. Foi o que Paulo falou para eles. Aí fala assim, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhe dirigiram súplicas, e tirando-os fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Resumo. Tudo se resume no texto que se encontra no livro de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O despertar de um adorador. O despertar de um adorador. A minha e a sua adoração. O meu e o seu posicionamento vai fazer com que multidões, famílias inteiras, reconheçam Jesus através da minha e da sua vida, porque verdadeiramente suportamos o processo. Paulo e Silas suportou todo o processo da humilhação, mas no final veio exaltação e glória. No final veio exaltação e glória. O que aquela mulher, mais uma vez eu falava, ela falou a verdade, e Deus só confirmou para eles e para todos que verdadeiramente eles eram homens de Deus, instrumento vivos do Senhor, e houve salvação na Macedônia através de Paulo e Silas. É o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Todos verão que eu e você pertencemos ao Senhor, e haverá salvação nos lugares aonde eu e você fomos enviados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, amém? Tu ouviu a música? Não? Vem, Juninho, aleluia.